Esse é um vídeo que eu queria muito compartilhar com vocês. Como desenhar dobras. Esse é um assunto que muita gente ainda fica perdida, mas eu garanto para vocês que depois desse vídeo você vai virar mestre em dobras. Beleza? Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao canal Criando Personagens. Este que vos fala é Tom Bernardes e hoje eu vou te mostrar como é fácil desenhar dobras. Isso mesmo! Tudo que a gente precisa fazer é separar essas dobras em categorias. Sim, existem categorias de dobras. E sabe o que mais existe por aí? Categorias de artistas que assistem meus vídeos do canal e não estão inscritos. Ué? Pois deixe de fazer parte dessa categoria e venha fazer parte da comunidade, siga o canal, sempre deixando aquele like gostoso para eu saber se você está gostando do conteúdo ou não. Eu aqui vou sempre dar o meu melhor para entregar um conteúdo aprofundado sobre design. Não é só videozinho ensinando como desenhar, são dicas aprofundadas com embasamento técnico, beleza? Então bora pro vídeo. Vamos direto ao ponto, galera. Existe uma dobra que eu levei muito tempo para aprender, porque ela parece muito complexa, mas na verdade, quando você entende o que está por trás da dobra, o porquê ela se comporta dessa maneira, fica muito mais fácil de entender. Isso vale para qualquer dobra, hein? Essa dobra do zigue-zague, muito comum na parte inferior das calças longas. Bom, só pelo nome você já tem uma pista de como interpretar e desenhar essa dobra. É um zigue-zague. Ou seja, o que acontece na parte mais baixa da calça? Você tem uma sobra de tecido que é interrompida pelo seu pé. Esse excesso de tecido vai sofrer um efeito sanfona e começar a dobrar em zigue-zague até encontrar a base do seu pé. Quanto mais próximo da base, mais fechados serão os ângulos desse zigue-zague. E muito importante, pense também na fábrica do tecido, no material. Tecidos mais grossos, como jeans, não vão sofrer tanta distorção quanto um tecido de seda, por exemplo. O tecido de seda, por ser mais leve e mais fino, ele vai distorcer muito mais, criando dobras, como nesse exemplo, mais salientes na base. Percebam que eu começo o desenho com uma linha de zigue-zague, para eu me achar, eu saber onde estão as dobras. E depois eu vou adicionando as sobreposições, qual dobra sobrepõe a outra. Essa então é a dobra de zigue-zague. Vamos dar uma olhada agora no próximo tipo de dobras que a gente pode observar. Bom, você já reparou que partes da roupa torcem conforme nos movemos? Quando a gente se move, galera, quando nós giramos nosso torso ou giramos o nosso braço é muito maleável, inclusive. Então o que acontece com a roupa? Ela vai torcer também. E o tecido torcido tem mais ou menos essa característica. Ele vai acompanhar a forma por baixo do tecido, criando às vezes essas dobras sobressalientes, sobrepondo uma à outra. Percebam que essas linhas indicando as dobras precisam indicar uma direção. A direção, nesse caso, é onde o tecido está torcendo. Vamos dar uma olhada agora no exemplo na prática, no desenho de personagens. Onde esse tipo de torção vai acontecer? Geralmente em desenhos gestuais. Vamos supor que o personagem está usando uma camiseta e ele está levantando o braço e girando o torso. A gente vai encontrar essas dobras de torção parte na manga e parte no torso do personagem. E detalhe, muito cuidado aqui, gente, a gente precisa manter a forma cilíndrica do braço nesse caso. Então as dobras vão acompanhar esse movimento e elas vão sobrepor esse cilindro na parte superior. E essa então é a dobra de torção. Vamos seguir o baile. Olha, não dá para falar de dobras sem mencionar os pontos de tensão.
Olha, se tem um conceito que precisa estar na nossa cabeça toda vez que desenhamos dobras, é que todo o tecido vai estar sofrendo algum tipo de tensão em algum ponto. O seu trabalho como artista é encontrar onde estão esses pontos de tensão. Ele pode ser apenas um ponto onde o tecido está pendurado. E note que as linhas convergem para esse ponto. Conforme as dobras vão se afastando do ponto de tensão, elas vão ficando um pouquinho mais abertas e essas dobras vão ficando menos marcadas. Mas não significa que pontos de tensão são apenas aqueles pontos onde o tecido está pendurado. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de uma camiseta. As partes de tensão do tecido também podem ser causadas por costuras da roupa, como nesse exemplo aqui. Vamos supor que o personagem está com o braço levantado. Existem partes do tecido que estão sendo seguradas por essa costura, causando então uma certa tensão naquele ponto. E é claro, um outro exemplo onde a gente pode encontrar tensão no tecido é quando dobramos parte do nosso corpo. Essa é uma das minhas dobras preferidas. Eu adoro desenhar essas dobrinhas no canto do braço. De novo, não custa nada ressaltar mais uma vez, essas linhas sempre convergem para um mesmo ponto. Existe uma dobra muito específica, conhecida como pipe fold, ou na tradução livre, uma dobra de cano, porque ela se parece muito com pequenos cilindros, um ao lado do outro. Essa dobra é muito comum de se ver em saias longas, ou cortinas. Essa, na minha opinião, é uma das dobras mais divertidas. Você pode brincar com a forma com essa dobra que revela os dois lados do tecido. Essa técnica é muito usada para desenhar capas de super-heróis, por exemplo. Eu, durante a minha infância, fazia muito disso. Eu começava com uma linha abstrata e aí desenhava um tecido por cima disso. Vamos aplicar essa dobra em um vestido ou uma saia. Aqui você vai ver claramente os cilindros, os canos, mas eles vão convergir levemente para um ponto invisível lá em cima. Isso porque provavelmente na saia ou no vestido existe um elástico, existe uma tensão lá em cima que vai fazer com que esses cilindros não fiquem tão retos como, por exemplo, numa cortina de cozinha. Agora, o exercício que eu adorava fazer quando eu era criança era mais ou menos assim. Eu desenhava uma linha completamente abstrata e aí então eu conectava essas linhas formando um tecido. Não deixa de ser o mesmo pipe fold, as dobras de cano, mas nesse exemplo aqui, esses cilindros estão bem mais distorcidos. Olha, se eu tivesse que resumir todo esse assunto de dobras em uma observação apenas, eu diria que a forma por baixo do tecido é o que dita as regras. O tecido apenas reage a ela. Parece meio óbvio, né? Mas pense onde a forma toca o tecido e onde o tecido se solta. Aqui nesse exemplo, é simples ver que a parte superior da esfera é onde o tecido está encostando. Conforme o tecido cai, a gente vai observar aquele efeito de cortina acontecendo, porque o tecido está mais solto, sem contato algum. Em formas mais complexas, isso pode ficar mais difícil de identificar. Por isso, fique atento a esses detalhes também, beleza? Vamos dar uma olhada ainda nesse exemplo simples aqui, onde eu considero que o tecido está tocando a forma. Seria mais ou menos nessa região aqui.
a gente tem o topo da esfera e conforme o tecido vai chegando na parte lateral da esfera, nessa parte mais ou menos aqui, o tecido deixa de ter contato com a esfera e começa a cair, a ficar mais solto. E essa é a influência da forma por baixo do tecido. Vamos dar uma olhada num exemplo mais prático, com personagens, por exemplo. Vamos supor que a gente está desenhando a manga de um personagem. A gente tem o braço dele aqui, dobrado, e as vestes dele, a manga da roupa, vai reagir à forma do braço dele. Ou seja, a face superior do braço dele, voltada para cima, vai ter contato com o tecido. Conforme o tecido vai chegando nas laterais, ele vai perdendo essa influência e ficando mais solto. Deixa eu marcar aqui para vocês em vermelho a zona que eu acho que esse tecido estaria tocando o braço. Mais ou menos por aqui, não é mesmo? Agora, e a parte superior? Na parte superior do braço, a gente tem um contato mais perto do ombro. E conforme o tecido vai caindo com a gravidade, ele vai perdendo esse contato com o ombro. E vai criando essas sobras, que por sua vez são impedidas pelo antebraço dobrado. Agora uma dica final que eu tenho para vocês. Separem fotos de diferentes tipos de modelo, pessoas usando os mais variados tipos de vestimentas. Pegue essas fotos e tente identificar quais dobras você pode encontrar ali. Faça isso, separe numa página bonitinho, me siga lá no Instagram, criando_personagens e me mande por mensagem o seu estudo. Quem sabe no próximo vídeo eu posso escolher o seu estudo e dar um feedback bacana aqui para você. Lembre de comentar se você tiver qualquer dúvida e compartilhar com alguém que você sabe que pode aproveitar esse conteúdo também. Por hoje é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Fala Vinícius, tudo bom? Muito obrigado por ter mandado esses estudos aqui para mim no Instagram. Eu vou dar uma olhadinha aqui neles, mas de cara eu posso te dizer que o design desse personagem ele tá muito interessante, muito bacana mesmo. Eu só acho que de um modo geral as expressões podem ser um pouquinho mais exageradas. Eu vou exemplificar aqui dando uma traçadinha por cima, beleza? Nessa expressão aqui, por exemplo, ele está com a expressão de raiva, né? Como a gente viu no vídeo de expressões, se a gente simplificar a expressão de raiva, a gente vai ter algo mais ou menos assim. E como que a gente pode traduzir essa expressão para uma forma mais complexa, né? Como essa aqui. Eu acho que a sobrancelha do seu personagem pode estar um pouquinho mais exagerada, pode estar mais inclinada. Eu gosto que você fechou um pouquinho os olhos dele, né? Porque isso realmente acontece quando o personagem está sentindo raiva, né? Ou quando a gente tem uma expressão de raiva, nossos olhos comprimem um pouco. Então, isso aqui foi muito bem sucedido mesmo. Mas acho que dá para exagerar um pouquinho. Vamos ver aqui. E aqui também, presta atenção nessa forma do rosto aqui, da sobrancelha, que existe, né? A gente tem uma sobressaliência aqui na sobrancelha. E isso ajuda para deixar mais expressivo o nosso personagem.
aqui na boca, a gente pode exagerar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de forma, um pouquinho mais de interesse para essa forma dos dentes. Talvez algo mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada aqui nessa expressão de triste. E se a gente inclinasse mais essa sobrancelha, só para exagerar um pouquinho mais essa expressão? Tome cuidado para não distorcer algumas formas que são rígidas, como o osso dele aqui da bochecha. Essa forma aqui, ela é assim por causa do osso dele, né? Então ela geralmente vai ficar mais rígida, não vai distorcer tanto. Vamos deixar para as formas, por exemplo, como a forma da sobrancelha, as bochechas, né, e a boca, distorcerem mais porque elas são mais maleáveis, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo, por exemplo. Eu creio que nessa pose aqui ele está assustado, né? Então, o que acontece quando a gente está assustado, né? Vamos dar uma olhada no exemplo mais simplificado. A gente vai levantar as nossas sobrancelhas, né? Acho que a expressão seria mais ou menos assim, né? Então aqui acho que faltou um pouquinho mais de ação nessa sobrancelha. E os olhos um pouquinho mais arregalados. Mas muito interessante esse design que você colocou nos ossos dele aqui da bochecha, junto com a testa dele. Muito bacana mesmo. Beleza, Vinícius? Acho que é mais ou menos por aí. Os seus desenhos estão muito bacanas. Eu gosto do que eu estou vendo aqui, do design dele é muito legal. As expressões estão boas, elas só precisam ser um pouquinho mais exageradas. Beleza? De novo, muito obrigado pela participação, um forte abraço e até a próxima.